E queria aproveitar, doutor Tiago, o senhor que está aí na secretaria, verificar com o Elbinho. No dia 17 de abril de 2020, a Prefeitura remeteu o ofício 897/2020, onde justamente ela pedia dilação de prazo de mais 60 dias para enviar a relação das ações que estavam sendo desenvolvidas no município para o enfrentamento do coronavírus. Para não acontecer o que aconteceu algumas semanas atrás, de eu estar de posse de um documento com data anterior, e para não ser injusto, eu queria, não precisa de ser agora, até para o Elbinho verificar com calma, mas, se possível, ao longo dessa reunião, verificar se depois dessa data, desse ofício, o ofício 897/2020, de 17 de abril, assinado pelo prefeito, se chegou essa resposta, por mais que esteja dentro do prazo de 60 dias, né? 17 de maio, 17 de junho, vai vencer os 60 dias, dia 17 de junho. Mas isso aí corrobora com a solicitação do vereador Artileu, né? Que nós já tínhamos feito uma solicitação de prestação de contas das ações de enfrentamento ao coronavírus antes dessa última suplementação, e agora ainda mais se justifica com essa nova suplementação que foi aprovada. É só uma curiosidade para saber se esse requerimento aqui, do dia 17 de abril, foi respondido. E agora eu vou submeter ao plenário aqui os meus 2 requerimentos, por gentileza. Tá? Eu protocolei na data de hoje, na Prefeitura Municipal, esses 2 documentos que eu vou ler para os senhores agora, e para cumprir o rito, né, para que a gente tenha segurança aí que vamos receber a resposta, eu vou ler na íntegra para os senhores, e motivo pelo qual eu quero que ele seja submetido ao plenário. Ofício 361 do gabinete do vereador professor Fabiano Moreira, Lagoa Santa, 1º de junho de 2020. Senhor prefeito, senhor secretário, venho por meio deste, tendo em vista o crescimento expressivo dos casos confirmados de Covid-19 no nosso município nos últimos dias, gerando grande apreensão em nossa população, solicitar informações dos motivos pelos quais várias linhas de ônibus estão sendo reduzidas / suprimidas em nossa cidade, conforme comprovação de um dos casos em anexo. Aí eu anexei uma informação da própria Translago da redução de uma das linhas de ônibus. Nossa preocupação se fundamenta do fato dessa redução estar se dando no momento em que o número de casos está crescendo de forma mais expressiva em nossa cidade, se comparado à série histórica desde o início da pandemia. Com essas reduções, existe uma tendência de aglomeração de pessoas dentro dos ônibus, nos horários / itinerários que ainda restam. Situação totalmente adversa do ponto de vista técnico-científico no enfrentamento do coronavírus. Então, uma ponderação, porque por mais que reduzindo os horários, em tese pode ser uma estratégia de evitar com que as pessoas circulem, nós temos muitas pessoas que ainda precisam circular, precisam trabalhar, precisam se deslocar para ter assistência à saúde, para fazer uma compra, e aí, se diminuir os horários, vai aglomerar dentro do ônibus. E se vai aglomerar dentro do ônibus, eu entendo, acredito que eu não estou sendo precipitado, que vai gerar risco de contaminação. Esse é o primeiro requerimento. E o segundo, acredito que todos os vereadores devem ter recebido essa notícia, e que pegou todo mundo de surpresa, que é em relação à convocação para voltar ao trabalho a partir de hoje de vários funcionários da educação. Lagoa Santa, 1º de junho de 2020, ofício 363 do gabinete do vereador Fabiano Moreira. Senhor prefeito, senhora secretária, venho por meio deste, tendo em vista o crescimento expressivo dos casos confirmados de Covid-19 em nosso município nos últimos dias, gerando grande apreensão em nossa população, solicitar informações, motivos pelos quais, de acordo com a portaria CEMED 002, datada de hoje, 1º de junho, dezenas de servidores foram convocados para retomar suas atividades de forma presencial a partir de amanhã, no caso, hoje, 2 de junho. Esse ofício é da data de ontem. Nossa preocupação se fundamenta no fato dessa retomada das atividades estar se dando no momento em que o número de casos está crescendo de forma mais expressiva em nossa cidade, se comparado à série histórica desde o início da pandemia. Caso os motivos estejam relacionados a evitar possíveis sanções por estar remunerando tais servidores sem que os mesmos exerçam alguma atividade, solicito que nos envie eventual consulta formal que tenha sido realizada junto ao Ministério Público, Tribunal de Contas ou qualquer outro órgão responsável, bem como eventual resposta que aponte o risco e a determinação, entre aspas, ou a orientação para tal. Pessoal, esse requerimento ele tem outros fundamentos aqui. A prefeitura, quando demitiu vários funcionários da educação,
o prefeito justificou de uma forma muito compreensiva que era para evitar risco de ter sanções, né, da prefeitura ser punido, ele, enquanto gestor, ser punido por estar remunerando pessoas que não estão trabalhando. Na ocasião, vários servidores interpretaram, e aí eu digo interpretação, que foi dito a eles que era uma determinação do Ministério Público. O Ministério Público não determina, ele orienta, né? E, na ocasião, naquela reunião que nós tivemos com o prefeito, ele foi indagado a respeito disso, e ele disse que realmente não houve orientação do Ministério Público, que apenas a prefeitura consultou o Ministério Público no sentido de dar prioridade para esses funcionários que foram demitidos poderem ser recontratados. Eu realmente tive acesso ao documento, esse é o ofício que foi enviado pela Prefeitura ao Ministério Público no dia 11 de maio, onde, de fato, a Prefeitura questiona o Ministério Público se poderia dar prioridade a essas pessoas. E nesse ofício que eu perguntei ao Ministério Público, a promotora, a doutora Mirella, nos afirma que realmente não houve nenhuma consulta no sentido se teria algum risco, se o Ministério Público se opunha a manter essas pessoas trabalhando por estarmos em pandemia. Ela afirma que não houve consulta nesse sentido, que apenas a consulta foi no sentido de poder recontratar essas pessoas. Está aqui a resposta do Ministério Público, que foi enviada ao gabinete deste vereador. Então, como a prefeitura usou desse expediente de consultar o Ministério Público se poderia recontratar, a minha preocupação, se realmente a prefeitura tomou essa decisão de voltar todo mundo para trabalhar, no momento que os casos estão aumentando, se consultou algum órgão. Eu não estou afirmando nada, eu acho que aqui a gente não está sendo leviano, a gente quer saber realmente se essa decisão de trazer todo mundo para trabalhar no momento que a epidemia e a pandemia está aumentando, os casos estão aumentando na cidade, qual que é a justificativa técnica para isso? Porque se realmente houve uma orientação de algum órgão, né, fiscalizador dos atos públicos, que a prefeitura, se ela não voltar com essas pessoas, ela pode ser punida, é totalmente compreensível. A prefeitura ela não vai assumir esse risco, a gente tem que compreender, né, o gestor público, mas também a gente precisa de justificar esses vários trabalhadores da educação que voltaram a trabalhar hoje estão apreensivos, com risco de se contaminar, de contaminar seus familiares. Então, o que nós estamos querendo aqui, desculpe a delonga, é uma justificativa formal da prefeitura do porquê que os trabalhadores estão tendo que voltar a trabalhar agora, no momento que os casos estão disparando na nossa cidade.